Nosso convidado de hoje, aqui na Folha News, é o ex-prefeito municipal de Capão Bonito do Sul, doutor Felipe Júnior Riet. Doutor Felipe, depois de exercer por 2 mandatos o cargo de prefeito de Capão Bonito do Sul, está se lançando agora a uma jornada aí que só vai terminar lá em novembro ou outubro, não sei bem a data da eleição do ano que vem. É um pré-candidato a deputado federal. Muito obrigado pela sua presença e nos fale como é que surgiu esta sua ideia aí de buscar uma vaga na Câmara Federal. Doutor Aldair, um bom dia, uma alegria estar aqui no estúdio da Folha News, agradecer a todos os meios da Folha do Nordeste, a NG Revista, pelo grande trabalho que vocês fazem nessa nossa região, divulgando as potencialidades e também as necessidades desta região aqui, que é tão importante para o Rio Grande do Sul. De fato, finalizou, doutor, o nosso mandato de prefeito. Confesso que no final de um segundo mandato de prefeito a gente sai um tanto quanto cansado. Então a gente resolveu dar uma descansada, focar mais nas questões profissionais. Nesse meio tempo, acabamos abrindo escritório de advocacia aqui em Lagoa Vermelha e também na cidade de Esmeralda, onde a gente atua também. Retomamos a nossa função junto à Câmara Municipal de Vereadores como servidor concursado aqui em Lagoa Vermelha e as coisas foram acontecendo. Nesses primeiros 6 meses do ano, busquei refletir, descansar, olhar o horizonte, mas quem gosta de fazer política, boa política, doutor Aldir, ele se sente praticamente convocado aos desafios. Muitas pessoas podem pensar o seguinte: "Ah, mas Câmara Federal, o Felipe está ficando louco, o que está pensando? Pensando grande". Na verdade não, na verdade o que eu me coloco? Me coloco como um nome para representar essa grande região. Hoje, se a gente avaliar as candidaturas a deputado estadual que nós temos na região, nós temos o Gilmar Socella, ali de Itapejara, que é do lado, Santini, aqui da Lagoa Vermelha, Paparico, ali em São João da Ortiga, e é a região de Erechim. Vamos ter a candidatura possível do ex-prefeito da Vacaria estadual, Arlindo Lopes, em Ciríaco, e temos alguém ali na região de Bom Jesus, São José dos Ausentes. E sem falar as candidaturas de Passo Fundo e Caxias do Sul, que acabam captando, né, votos aqui na nossa região. Então, as candidaturas à Assembleia Legislativa, a nossa região tem muitos candidatos. E olhando pela matemática, e em off nós conversamos aqui sobre o feito realizado pelo seu Eloy Lenzi, há um tempo atrás, aqui de Lagoa Vermelha, colega advogado também e político. Ele conseguiu chegar lá com uma estratégia bem arquitetada, lutando contra todas as probabilidades e prognósticos que se tinha, e eu hoje, doutor Aldir, encaro uma situação semelhante a essa. Claro, trago na bagagem a experiência de ter sido vice-prefeito, por 2 vezes prefeito de Capão Bonito do Sul, onde a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante. Nesse mesmo período, como prefeito, por 2 vezes fui presidente da Munor, fui vice-presidente da FAMURS, hã, vice-presidente do Movimento dos Municípios Sem Asfalto. Até aqui quero abrir um parênteses, que nesse próximo final de semana estaremos ali em Capão Bonito do Sul, inaugurando aquela tão importante obra que impulsiona o desenvolvimento não só de Capão, mas de toda essa região, beneficiando Pinhal da Serra, Esmeralda, Lagoa Vermelha, enfim, a região. E outras tantas lutas. Estivemos também na presidência do CORED por 2 oportunidades. Então essa bagagem, doutor Aldir, ela nos coloca condições de estar buscando espaço para bem representar essa grande região. Quando eu falo da candidatura à Câmara Federal, nós temos que olhar pelo seguinte modo: quem está no mandato lá em Brasília atualmente tem que fazer uma força absurda para sair do mandato, porque os deputados, eles têm uma estrutura muito grande de base, de assessoramento, têm o mandato, né, estão remunerados para estar fazendo esse trabalho. E a gente vai lutar contra toda essa maré, não digo nem uma maré, é quase um tsunami, na verdade, que nós vamos enfrentar, mas com muita força de vontade, com muita clareza mental.
Colocamos a candidatura agora no último sábado, estávamos em Passo Fundo no encontro do PDT, que é o meu partido, aonde estávamos debatendo a candidatura da Juliana Brizola, que será a nossa candidata a governadora do estado do Rio Grande do Sul, uma candidatura que tem nas pesquisas se mostrado apta e com chances de chegar nas cabeças, então a gente vai estar se somando para fortalecer a candidatura da Juliana. Aqui na região, doutor Aldoir, a dobradinha que eu farei é com o deputado Gilmar Socella de Tapejara, então a gente já tem esse alinhamento. Estamos também em Passo Fundo fazendo um alinhamento com a professora Regina, que é vereadora em Passo Fundo e será candidata à Assembleia Legislativa. Então, em Passo Fundo, nós vamos formar uma outra dobradinha e a gente está fazendo toda uma arquitetura de raciocínio para buscar, principalmente no meu caso, eu não busco os eleitores vinculados ideologicamente a partidos, eu busco o eleitor que está classificado entre os 80% do eleitorado que vota sem assim a questão partidária ou conhecimento de algum deputado. A gente hoje quer buscar o espaço de ser o candidato da região, aqui, região Nordeste, dos Campos de Cima da Serra, ali da Vacaria também, para que nós consiga daqui um pouco repetir o feito que o Eloy Lenzi conseguiu lá no passado, o Francisco Apio, que foi o nosso último deputado federal, teve o Santini que assumiu, mas era suplente, né? Então a gente está com essa força de vontade, uma certa loucura que estamos fazendo, mas a gente acredita que é possível. Teve mais um nome que foi deputado, o Jarbas Lima também foi deputado federal, né? Sim, e a gente então consegue verificar que a região precisa se fortalecer, precisa lideranças influentes. E quando eu pensei na Câmara Federal, e não a Assembleia Legislativa, doutor e ouvintes, a ideia foi de não criar um prejuízo também para a região, porque eu saindo de candidato a estadual, certamente tiraria votos do Socella, do Paparico, aqui na Lagoa Vermelha também do Santini, e dessa forma eu não machuco nenhum deles, a região fica bem representada, com certeza eles têm uma chance de reeleição muito grande por estarem no mandato, e eu vou trilhar, palmilhar esse caminho novo aí, quem sabe o que o futuro nos reserva e dá aí um desastre, como dizia um amigo meu, o doutor Silon Lima, vai que esse povo amanhece de cabeça virada no dia da eleição. E a estrutura que vai montar o doutor Felipe para enfrentar essa campanha, uma campanha longa, né? E certamente com necessidade de aplicação de um recurso razoável para custeio de despesas, né? Certamente. Nesse primeiro momento, doutor Aldir, que a gente está buscando na condição de pré-candidato, a gente tem o período eleitoral que é lá no ano que vem, mas se deixar para o período eleitoral é muito tarde. Então nós temos que começar a divulgar essa ideia, conversar com os nossos amigos, com familiares, com pessoas que a gente tem vínculo. E eu digo assim, essa massa é como se fosse fazer um pão, a gente está amassando ela, mas já está notando a aderência que ela está crescendo e o que que nós vamos fazer? Nós vamos buscar então criar núcleos de base em cada um dos municípios da região da Munor, da região dos Campos de Cima da Serra. Claro que vamos também avançar aqui para o pé da serra e também para o Planalto. Essa vai ser a primeira base, né? E quando a gente fala de uma candidatura à Câmara Federal, nada nos impede de buscar votos em outros municípios. Hoje a gente tem já algumas pessoas, não vou dizer cabo eleitoral, porque ainda não são, né? Mas no futuro, o ano que vem, nós teremos estrutura em Caxias do Sul, Porto Alegre, alguns municípios da fronteira, onde a gente tem vínculos de amizade, conhecidos, de uma forma assim a mobilizá-los. A candidatura vai ser diferente, é uma candidatura com uma teoria de fazer com que os amigos, os conhecidos, quem acompanha o nosso trabalho, que já vem numa jornada de seriedade, de bons resultados,
que ajudem a amplificar esse trabalho. Ou seja, nada nos impede de ter voto lá em Jaguarão, em São Borja, no Alegrete, que é bastante longe daqui, mas é possível. Porque hoje eu me identifico como uma nova liderança política, né? Colocando meu nome à disposição. A gente percebe nas ruas um sentimento de que as pessoas não estão contentes com o parlamento brasileiro. Talvez nós tenhamos, na atualidade, o pior parlamento da história brasileira. Isso não sou eu que estou falando, é a grande mídia nacional que tem colocado isso todo dia aí, e certamente é uma oportunidade para o cidadão refletir. Bom, eu quero mudar. O mudar é votar em pessoas novas, na renovação. Tenho comigo o seguinte, doutor, de que eu não me vendo. Pessoal, mas tu vai para Brasília, se eleito for, vai entrar no sistema. Da minha parte, não. Porque ou eu entro para fazer a diferença, ou eu não entro. Foi assim nos meus mandatos, tentei fazer o máximo que pude lá em Capão Bonito do Sul, e aonde eu tive a oportunidade de estar. E se chegar à Câmara, vai ser da mesma forma. Sim, temos um alinhamento partidário, né? A gente tem um partido. Desde os 16 anos, eu sou PDT, sou brisolista, e abro aqui um destaque para quando a gente está falando de brisolista, apoiando a Juliana Brizola aqui para o governo do estado, mas o PDT hoje é o partido que poderá estar mais atualizado. Por quê? Hoje, Brasil afora, se fala em duas coisas: soberania nacional, é o tema, soberania nacional, e educação. Isso é o cerne do PDT. O PDT, ele não tem só o discurso que vem lá da década de 80 para cá, mas ele tem a prática. Foi o que o Leonel Brizola sempre pregou. E os que, ainda antes disso, quando ainda PTB, o nacionalismo da era Vargas, do Pasqualini, enfim, que se somam, e é essa linha que eu traço e caminho no horizonte. Daí muitos podem pensar, mas você está me trazendo pessoas lá de antigamente, lá da década de 50, de 80, Brizola, né? Mas você veja bem que tudo aquilo que eles falavam hoje é muito atual. Que o Brasil precisa, sim, de um sistema educacional que coloque ele na posição que tanto almeja, que é estar entre os países desenvolvidos, e tem tudo para chegar lá. É o país do futuro, se fala isso há muitos e muitos anos, mas para ser o país do futuro, nós temos que fazer as coisas acontecer. E um país sem uma educação firme, forte, de resultados, não vai chegar lá. E outra coisa, sobre a soberania, e eu falo aqui sobre esses assuntos em um assunto nacional e internacional. O Brasil não pode estar sendo aqui um puxadinho, ou seja, ele dos Estados Unidos ou da China, que são as duas grandes potências. O Brasil tem um povo, tem um território e deve defender os seus. Primeiro olhar para si, se reorganizar internamente e sim negociar com todos, mas não deixar que ninguém venha aqui mandar e dizer como nós temos que fazer, independente de quem seja o governo. Temos uma polarização? Temos, mas não interessa se o governo é de esquerda ou de direita. O Brasil, ele é dos brasileiros e não do estrangeiro. Pois é, a pergunta seguinte, doutor Felipe, a respeito dessa questão da polarização que está bastante radicalizada em nosso país. Como é que o senhor vai se posicionar entre esquerda e direita? Hoje, sou bem sincero para lhe dizer, doutor Aldir, governo do estado já temos a definição, né, que é Juliana Brizola, mas não me deixa nem um pouco feliz ou satisfeito nós estarmos nessa eleição mais uma vez, já estamos há uma década discutindo o mesmo assunto. E essa polarização, ela só serve hoje para os extremos, e eu não sou um político de extremos, eu sou um político de diálogo. Espero que o meu partido apresente ou se coligue com alguém que tenha diálogo, que seja flexível, que a minha preferência, eu votei no Ciro Gomes, fiz campanha para ele, atualmente ele mudou de partido, foi para o PSDB, né, porque os partidos também têm toda essa dinâmica, né, ele vai concorrer ao governo lá do Ceará,
infelizmente, para o nosso partido. Gostaria muito que ele fosse o nosso candidato à presidência, mas caso ele não seja, eu gostaria de estar apoiando o nosso governador Eduardo Leite, que é pré-candidato à presidência. Não sei se será possível, e aqui deixo muito aberto. O que eu estou falando aqui, doutor, às vezes causa dor até nos meus companheiros. Mas o Eduardo Leite, se ele for candidato ao Senado, terá o meu apoio. Se ele for candidato à presidência, terá o meu apoio, independente da questão partidária, porque eu tenho que reconhecer e valorizar o trabalho que ele fez por Capão Bonito, onde eu fui prefeito, pela região, pelo que tem feito de modernização. Ah, tem erros? Claro que tem. Todo mandato, ele não vai ser perfeito. E na mesma linha, doutor, isso que eu estou lhe falando agora do Eduardo Leite, eu fiz com a senadora Ana Amélia. Em todas as eleições da Ana Amélia, mesmo o PP sendo meu adversário lá em Capão Bonito, em todas as eleições eu votei para ela. Em todas as eleições eu fiz campanha para ela e ela sabe disso. E não me arrependo de nada. Hoje o Rio Grande do Sul é uma pena não ter a Ana Amélia no Senado. É uma pena. Penso que os nossos senadores, e isso fica aqui a reflexão para o eleitor também, tem que pensar muito bem. Nós precisamos pessoas que nos representem, nada contra. Nós temos o senador Mourão lá. O senador Mourão me parece que não é do Rio Grande do Sul. Ele representa mais o Rio de Janeiro do que o Rio Grande do Sul. Então nós temos que ter quem represente esse estado lá no Senado, que é uma eleição importantíssima. Então essa questão de esquerda e direita não lhe preocupa, Não, não lhe não, não. atrapalha Não, em não. ter uma definição ideológica mais E forte? não me preocupa em nada, porque quero correr principalmente pelo caminho do meio, tentando escutar os dois lados. E hoje o que que acontece? Quem está nos extremos, não converso. Um é contra o outro, pelo simples fato de ser contra. E eu acho que nós temos grandes ideias, grandes propostas, seja na área da esquerda, bem como na direita. Por exemplo, eu sou um admirador do governo Fernando Henrique, dos 2 mandatos que ele fez. Eu acho que ele fez bons mandatos, porque são questões também de épocas onde se apresenta aquele mandato. Então eu vejo que ali ele conseguiu uma recuperação. Meu primeiro voto foi para o Lula. Não, acho que foi o primeiro ou segundo governo dele, acho que foi o primeiro até, e não me arrependo. Fui formado pelo ProUni, com bolsa do governo. Então, eu olho os 2 lados, mas abomino, doutor, essa discussões muitas vezes, assim, que se coloca, assim, situações na mesa absurdas para ficar O se que levou o discutindo. nosso país a entrar nessa radicalização, doutor? Eu acho que até E mesmo o descrédito da política, né, porque se você conversar com o cidadão comum, ele vai nos dizer de que não, que política é tudo corrupto, que o político é tudo sem vergonha. E eu digo o contrário. Eu conheci muitos prefeitos nesse Rio Grande afora, principalmente os prefeitos. Olha, um ou outro pode ser que até sejam sem vergonhas ou tenham feito maus feitos em suas localidades, mas 90% pessoas identificadas com suas comunidades, lutadoras, estavam ali pelo desenvolvimento da sua cidade. Aí eu não sei o que acontece lá em Brasília, e espero estar imune a isso. Espero estar imune, hoje estou, de que as pessoas sobem, porque os deputados, eles saem de algum lugar. Pode ser lá de um bairro, de uma associação, de um sindicato, enfim, eles nascem em algum lugar e saem de alguma cidade. Mas é muito interessante que quando eles vão para Brasília, as coisas mudam. Eram grandes pessoas aqui e tal, e lá se perde. O sistema, ele é muito forte, então a gente tem que estar blindado contra esse sistema. Muitas vezes você vai apanhar muito do sistema, mas tu tem que ter uma claridade de pensamento, saber o porquê você está colocando. Eu não estou colocando aqui meu nome para conseguir cargo, até porque sou servidor concursado, tenho meus negócios, tenho meu escritório, tenho uma pequena empresa que a gente trabalha aí na região. Então, financeiramente, eu não digo que estou bem, estou lutando, mas não dependo do cargo eletivo para isso. Então fica aqui, estou colocando o meu currículo
à disposição de quem quer fazer diferente. O bolsonarismo pode lhe trazer alguma dificuldade na busca do voto? Eu acredito que não. Para lhe trazer uma ideia, atualmente eu assessoro um prefeito do PL, em Muitos Capões, eu sou assessor da prefeitura, e assessoro o presidente da Câmara de Vereadores de Esmeralda, que é o único vereador do PL e faz um grande mandato. Digo aonde passo que aquele menino, ele tem 19 anos, o vereador Arthur, será prefeito da Esmeralda logo, logo. Eu acho que assim como eu falei, não é questão de lulismo ou bolsonarismo. Se nós imaginarmos quem é frequentador de igreja, seja católica, evangélica, enfim, eu duvido não ter pessoas de bem, muitas que são a maioria, e também pessoas de má índole em cada círculo social. E isso acontece nos partidos políticos, é a mesma reprise. No meu partido tem pessoas que me envergonham nacionalmente, mas eu tenho que pertencer a um partido. E eu pertenço a ele porque eu acredito na ideologia da educação e do trabalho como ferramentas de desenvolvimento. Então não vejo nem a questão petismo, nem bolsonarismo. Certo que esse eleitor que é muito identificado a essas linhas, eles vão votar nos deputados do PL ou do PT. Só que eu quero buscar aquelas pessoas que estão cansadas desse discurso, dessa briga, desse ódio. A política ela tem que ser para todos e não para o grupo, para grupos, ou nós ou eles. Não podemos ter essa divisão. Nós precisamos de diálogo e construção efetiva para desenvolver, seja o município, seja a região, estado e a nossa nação como um todo. Como é que o senhor vê esse relacionamento, de certa forma, conturbado entre Congresso e STF? Qual é a análise que o senhor faz? Realmente nós temos aqui um Congresso vendilhão. O Congresso se mudou a questão, teve todo aquele debate do impeachment da Dilma ali, e antes disso de mensalão, mensalinho, e negociatas para se manter então uma base governamental. Passado isso, evoluiu. O que se mudou? A forma. Se dobrou o valor das emendas parlamentares. Ou seja, de hoje os deputados federais que tinham 15 milhões em emendas cada um, passaram para ter mais de 30 milhões em emenda. O que é isso? É uma forma do governo. Então o governo ele ficou meio que refém do parlamento brasileiro, então não é de agora, já vem de um bom tempo isso. Eu não sou favorável, mas se estiver na Câmara Federal e a população entender que eu esteja lá, o que eu quero fazer? Eu quero, primeiro, olhar para a minha região. Eu acho que eu tenho que ser, como eu me coloco aqui, como um representante da região, eu tenho que direcionar, canalizar minhas forças aqui para essa região dos Campos de Cima da Serra, região nordeste do nosso estado, né? Então, porque abrir mão do dinheiro das emendas, eu sou favorável? Não, eu sou contrário. Só que vai estar lá disponível. O que eu tenho que fazer? Tentar fazer com que isso seja direcionado para aquelas demandas que as comunidades mais necessitem aqui da região e com um enfoque muito forte em educação e saúde, porque a saúde, nós temos hoje uma realidade no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul muito forte, é de que as pessoas elas estão vivendo mais. Então, nós teremos muito mais idosos, então nós temos que ter um olhar muito especial para a questão dos idosos, porque nós precisamos que as pessoas envelheçam, desenvolver políticas que as pessoas envelheçam com qualidade, porque nós vamos ter um número muito maior de idosos, e se esse idoso não tiver em condições físicas, psicológicas, nutricionais, uma boa condição, tenha projetos e políticas voltadas para o atendimento dele, o custo para o poder público vai aumentar muito.
E aí sempre se debate a redução de carga tributária e tal, mas nós temos que ver também os custos que o Estado, seja Estado ou nação, tem para fazer uma política pública de resultado. Então, trago aqui, você veja bem, estou preocupado com a educação, que é plantar lá o futuro, mas uma grande preocupação com o público idoso. Nós temos pessoas, isso. Ontem eu estava lendo um artigo. No Japão, hoje nós temos mais de 100 mil pessoas com mais de 100 anos. Um cidadão de 100 anos era raro, um aqui, outro lá, estralhado, né? Isso vai começar a ser comum. 100 anos, ele trabalha até os 65 ali hoje pela regra, então ele vai ficar na dependência do Estado dentro ali, seja da Previdência também é um grande gargalo que nós temos que discutir, 35, 40 anos, e diminuindo a nossa população. Eu brincava com a Amanda aqui, que é colaboradora de vocês, e daí eu já tenho 2 filhos, a minha parte eu já fiz, eu repus. Nós precisamos também fazer com que a nossa população, ela, no mínimo, ela permaneça aqui está. Porque se os casais, e hoje tem muito disso, e cada um é livre, tem as suas liberdades, não tiver se reproduzindo, nós vamos ter, assim, uma crescente muito grande de idosos e uma decrescente gigantesca de número de pessoas em atividade. E como que se faz para manter daí o sistema? Porque para manter o sistema precisa gerar impostos para o Estado, precisa se produzir. Então nós temos que usar as ferramentas mais modernas que tem. Hoje tem o desenvolvimento é absurdo, né, das novas tecnologias, fazer com que isso faça com que a nossa população, as pessoas evoluam. E aí é um grande desafio, né, ver da onde que vai sair o dinheiro para manter tudo isso. O senhor acha que deve ser, talvez a palavra não seja exata, reformado o Supremo Tribunal Federal, as indicações de ministros e uma Eu, série de eu detalhes aí? penso de que sim, porque vamos pegar aqui o exemplo do Zanin, que é ministro. Não estou aqui criticando as credenciais dele, né, de estar lá. Mas no momento que ele foi o advogado do Lula no processo ali que teve, enfim, ali não lembro agora se é cassação, qual que foi o processo, mas era o Zanin o advogado. Eu acho que ele deveria não participar da formação da Suprema Corte. Assim como outros também, quando se vem ah, aquela frase do Bolsonaro, você veja bem, eu falei do Lula, agora eu vou falar do Bolsonaro, que colocaria um ministro terrivelmente evangélico. Eu penso que tem que se ter ministros terrivelmente inteligentes, preparados e com cidadania, constitucionalistas de sangue. Porque quando eu falo em constitucionalismo de Aí sangue, teria que mudar a forma de indicação, né? certamente tem que se reformular, porque também muitas vezes a gente no dia a E é dia uma indicação pessoal, né? no dia a dia da advocacia a gente percebe, né, e a gente acompanha muitas decisões da Suprema Corte que muitas vezes tem uma tendência, né? E os seres humanos, eles são tendenciosos. O juiz tem sentimentos, mas quando a gente está falando eles têm que defender a questão constitucional. Antes de tudo, claro que nas interpretações jurídicas e políticas, as leis não são mal. O direito não é uma matemática que 1 mais 1 é 2. A gente pode apresentar aqui, estando em 6 advogados, eu, o senhor e mais 4, e nós ter 6 entendimentos divergentes sobre determinada matéria. E política é isso, é termos divergências para construirmos soluções. Pegar a contribuição daquele ali, daquele lá, do outro aqui à direita, do da esquerda, do meio, do mais sensível. E isso que para mim é fazer política, ela é a construção do bom senso e sempre visando um equilíbrio social, mas olhando para o futuro para que a nossa nação, a nossa comunidade, ela se desenvolva melhor, de uma forma melhor que aqueles que produzem o capital, eles tenham mais condições de crescimento, seja exportação, enfim, mas que seja fomentado
o setor de consumo, para que se compre desse empresário, consequentemente a produção dele aumenta, daqui a pouco ele remunera melhor o contribuinte dele e a sociedade, dessa forma, ela começa a ter uma plenitude. Vamos esperar que o senhor se eleja deputado federal. Estando na Câmara, qual seria o seu primeiro projeto? Olha, Aldir, eu tenho que lhe dizer aqui que essa é uma das pautas que estou construindo com as bases no dia a dia. Até quero colocar aqui as minhas redes sociais para quem não me conhece, que me siga, pode me chamar, seja no Instagram, Facebook, WhatsApp. A gente está começando a montar as propostas, ainda não tem nada muito claro ainda. Então, eu vou fazer um apanhado nessa caminhada aqui na região para a gente fazer a leitura do que são os principais gargalos da região, né? Mas não lhe escondo que quando a gente está aqui em Lagoa Vermelha, que é o lugar que eu moro hoje, tô com a minha família aqui, estamos com os negócios aqui. Hoje, Lagoa Vermelha, para nossa vou falar hoje para o público de Lagoa Vermelha. A nossa principal bandeira é uma bandeira surrada, até faleceu, né, nesse final de semana, o senhor Rui Barreto. Quero aqui levar, então, um abraço a todos os familiares, que era um grande sonho dele, a BR-470. Aí o pessoal pode pedir, mas mais um com essa conversa fiada, mais um. Eu escutei isso quando peguei a prefeitura de Capão. Vinha desde 97, o governo Brito iniciou a obra lá, colocou 2, 3 tubos lá na estrada lá e fez um tendel, depois vários outros governadores. Nós nos tornamos vice-presidente da Comissão dos Municípios Sem Asfalto, ainda no primeiro mandato do prefeito, lutamos, tá ali concluído. Tá ali concluído. Precisamos, não só a questão minha, todos os políticos, tá muito quieta essa questão da BR-470. Tá muito quieta. Até no mandato passado, doutor Aldir, nós estivemos com, na época era o vice-prefeito Éder e 1 ou 2 vereadores aqui de Lagoa Vermelha numa audiência lá em Brasília. Os caras pediram para os municípios se unir e dar o projeto para a União. Isso daí é uma pouca de vergonha, mas pelo amor de Deus. É esse o tipo de luta que eu pretendo fazer, encampar essa e todas as demais porque a infraestrutura é sim um grande desafio para o desenvolvimento da região. Muitas obras, em especial do estado, está acontecendo, mas nós temos muitas lutas, duplicação de alguns trechos da 285. Hoje, a 470 que sai aqui no Barracão, que foi inaugurado em 2012 ou 13, que eu não me engano, hoje passa de média 900 caminhões de carga em Barracão, no posto da divisa. Isso é um dado que o pessoal da Receita Estadual nos forneceu. Sobrecarregou a 285. Esse trecho que era feito em 1 hora daqui a Passo Fundo, muitas vezes está se levando quase 2. E prejudica todo mundo. Prejudica todo mundo. Nós precisamos fazer algo com relação a isso. Tem vereadores da região que já fizeram pedidos, o CORED Nordeste entrou com esse pedido também, mas até então não aconteceu, né? Então é aquilo, as lutas elas existem, elas permanecem até que sejam resolvidas. O momento que resolveu, novas demandas vão acontecer, novas demandas vão surgir e precisamos de pessoas que estejam dispostas a lutar pelo coletivo. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua gentileza de nos conceder esta entrevista e desejamos que o senhor seja bem-sucedido. A gente que agradece, doutor Aldir, agradecer a todo o grupo da Folha do Nordeste, aqui desse quadro do Folha News, e porque é muito bacana vir aqui, ter esse espaço e dialogar, e com certeza vai chegar a inúmeras pessoas essa nossa conversa. O que eu passei aqui não é uma maquiagem, é a minha essência, é a minha forma de pensar. Não sou alguém de divisões, mas sim de união e diálogo. Muito obrigado. Nós conversamos aqui na Folha News com o Dr. Felipe Júnior Riet, pré-candidato a deputado federal.